dando sequência às nossas aulas de pintura para texturização, eu tinha esses assets aqui na aula anterior, né? Que eu abri o UV de todos eles, então todos eles receberam um UV, né? E eu também encaixei nele uma imagem, né, na aula anterior, eu encaixei uma imagem para poder fazer a pintura da textura. Então agora esses assets estão prontos para serem pintados. Mas antes de pintar ele, eu quero deixar uma aula teórica gravada sobre camadas de pintura, né, sobre camadas de pintura, em parte porque o Blender e o Krita vão tratar a forma de criar e montar camada um pouco diferente um do outro. Eles não tratam essa informação do mesmo jeito, apesar de serem o mesmo conteúdo, né? Então eu vou voltar aqui no Krita, naquela aula, para demonstrar que existia uma congruência entre a textura que eu estou fazendo no Krita e a que eu estou fazendo no Blender. Eu cheguei a pintar o meu nome num dos assets lá aqui no Krita e mandar lá para o Blender, né? Mas eu acabei desfazendo, né? Eu acabei voltando para aquela marcação de cor normal, que é essa daqui, né? Então eu acabei voltando com essa imagem aqui, tá? E aqui eu já tenho camadas, né? Eu já tenho 4 camadas aqui, né? E esse arranjo de camada costuma ser a coisa mais fácil de compreender, né? É, eu tenho aqui no meu arquivo, né? Vamos pegar um pincel para desenhar o conceito aqui, né? Eu tenho a camada de baixo, né? Que se eu colocar uma informação nela, né? Vamos supor que se eu pintar aqui uma cor, se eu pintar um detalhe aqui, né? Eu consigo isolar esse detalhe e eu consigo sobrepor informação, né? Então, quando eu crio uma nova camada aqui, eu estou criando uma sobreposição de informação, né? Vou colocar de outra cor aqui só para ficar bonitinho. Vamos colocar assim, né? Então, eu posso criar, né, uma outra informação aqui, né? Então, eu posso criar quantas camadas eu quiser, né? E sobrepor a informação, né? E aí, no ponto de vista do usuário, né, quando ele olha para a tela do computador, o que ele vai ver é a soma dessas 3 informações, ou seja, ele vai ver a informação da primeira camada, a informação da segunda camada, né, a informação da terceira camada. Então, eu vejo um conjunto só no meu software, mas cada informação dessas aqui está acontecendo numa camada diferente no software. Então, esse é o conceito básico de layer ou de camada, né? Eu poder criar no software cada, cada informação separada aqui, né? Vamos escrever aqui layer e vamos escrever aqui layer, né? Então, no Krita, né, a gente tem essa sobreposição. Então, a camada mais embaixo, né, ela vai ficar por trás de todo mundo. A camada mais em cima, né, ela vai ficar por cima de todo mundo. Né? A gente vai fazer a pilha nessa ordem, né? Então, é como se eu estivesse observando o meu desenho de cima, assim, né? Então, né, vou fazer uma pessoa olhando aqui, né? Então, se uma pessoa estivesse olhando de cima. Isso vai ser importante na hora que a gente vê como que o Blender lida com a sobreposição de camadas, né? É, e para que eu vou usar isso, né? Para que eu vou separar em camadas, né? Primeiro, a organização, obviamente, né? Então, se eu, por exemplo, tenho essa parede aqui, né? E eu sei que eu quero que todas as paredes, elas estão no mesmo lugar, todas elas têm uma cor básica, ou pelo menos uma área básica que tem uma mesma cor, ou toda lateral, ou toda grade, né? Eu consigo, por exemplo, numa camada, criar essa cor base, né? Vamos fazer aqui um exemplo só para ficar claro. Então, vou usar uma seleção para isolar aqui o que eu acho que é a parede, né? Eu acho que a parede começa mais ou menos por aqui e acho que ela termina mais ou menos por aqui. Eu acabei pegando um pouquinho mais do que eu estava interessado. Eu vou usar a minha ferramenta de seleção como remoção, né? Subtração aqui, para tirar
esse excesso aqui e esse excesso de cá, né? E aqui, vamos considerar que essa camada aqui vão ser minhas cores. Vou nomear aqui cores, né? E aí eu posso, por exemplo, pegar o baldinho de tinta, né? Pedir para ele preencher, usar a seleção como limite, né? É, e aí, vamos escolher uma cor. Opa, aqui é a textura. Eu quero vir aqui. Vou escolher uma cor aqui meio bege, assim, para servir como. Eu não escolhi, não. Ok. Então, essa pintura aqui está nessa camada de baixo. E olha só, a minha linha, né, a linha de guia, ela é uma camada por cima. Então, eu consigo separar a informação do que é a minha linha guia e o que é a minha cor, né? Então, já tenho duas camadas aqui, cada uma segurando uma informação diferente. Inclusive, essa camada de cima está protegida para exatamente eu não conseguir pintar nela e não estragar o meu espaço. Então, isso aqui já é a primeira função que a gente vai ter em camada dentro do Krita, né? Uma camada para servir de guia de informação, outra camada para servir de cor. Mas eu também posso, né? Vamos tirar a seleção, vamos, é, eu quero seleção, na verdade. Eu quero desmarcar a seleção, né? É, eu também posso usar a camada para poder acrescentar detalhes sem perder a cor que eu marquei, né? Então, eu acho que eu posso aproveitar que eu estou marcando aqui para pintar a lateral dessa coluna aqui, ó. Acho que eu posso usar o mesmo processo do baldinho, né? Legal. Seleção desmarcar. Então eu tenho essas cores aqui. Se eu desabilitar isso aqui, eu consigo ver onde é que eu pintei a corzinha de cada um desses elementos. Deixa eu apagar aqui umas camadas aqui. Cada camada no Krita, né, vai ter a opção de estar visível ou não. Também tem a opção de trancar ou não proteger. Ela tem uma opção de calcular transparência, de como que ela calcula a transparência, e tem uma opção de proteger a transparência. Ela tem essas opções aqui, né? E isso é útil, por exemplo, eu vou fazer um detalhe aqui por cima dessa camada aqui. Então vamos criar uma camada nova. E vamos criar uma camada chamada de detalhe. Detalhe, né? Vamos pensar que na minha parede tem, sei lá, uma estampinha de florzinha, né? Eu vou desligar aqui minha camada de guia, eu não preciso dela, então essa é a primeira vez que eu vou usar o olho explicando que eu estou usando o olho e por que que eu estou usando o olho. Eu vou desligar aqui. Não quero correr o risco de pintar na camada errada, então eu vou proteger aqui, ó. Então essa camada está trancada, não tem como eu pintar nela. E eu tenho a camada de detalhe que está livre e eu posso pintar à vontade nela, né? Vou pegar um pincel aqui, vou pintar uma estampinha aqui. Acho que eu vou fazer um tom de rosinha aqui. Eu estou usando esse seletor de cor aqui, mas eu posso usar esse de cá, né? Então vamos pintar aqui uma florzinha aqui, vamos pintar um cabinho dela meio esverdeadinho, né? Então essa é a minha estampinha. Eu vou querer esparramar ela de fora a fora, né? Então agora eu vou pegar um brush do tipo clone, né? Então eu quero pegar um brush do tipo clone, quero carimbar aqui, e aí vamos distribuir isso aqui, né? É, deixa eu fazer isso aqui para cá, ó. Aqui, essa daqui eu não. Talvez eu queira apagar ela depois, né? E aqui eu vou carimbar de novo só para ter certeza que eu tô fazendo a coisa do lado certo. Tá. Então, olha só, eu tenho essa estampa na parede.
e ela está separada, então eu não perdi, na verdade, a minha configuração aqui, né? Ou seja, eu posso, né, posso tirar ou colocar esse detalhe a hora que eu quiser, então esse é um bom motivo para ter camada, né? Se acrescentar informação sem perder o teu espaço. Outro motivo bom para a gente usar é, as camadas é poder fazer alguns efeitos, tipo sujeira, né? Fazer um tratamento. Então, vou colocar uma camada nova aqui, ó, que eu vou chamar de sujeira. E vou trancar agora a minha camada de detalhe. E aí eu vou pintar aqui com um pincel, né, com uma cor mais escura e mais amarronzada aqui, talvez mais acinzentada, como se fosse mais pozinho assim, né? E eu vou pintar aonde que eu quero a sujeira da minha parede, né? Então agora eu estou sujando aqui a minha parede. Vou fazer bem mais sujo embaixo. E aí você vai falar, pô, mas aí estampou completamente a minha camada de baixo, né? Ou seja, eu acabei de cobrir as florzinhas que eu pintei. E a sujeira, ela iria sujar as florzinhas, mas não necessariamente ela ia apagar a florzinha, né? Ela provavelmente ia deixá-la mais escura. E aí a gente pode controlar como que as camadas se misturam também. Então, esse é um outro detalhe importante sobre as camadas, é que eu tenho controle de opacidade da camada, ou seja, o tanto que ela está entrando por cima de outra camada, né? Então aqui eu já consigo fazer uma sujeira um pouco mais delicada, se eu quiser, né? Uma sujeira mais, talvez mais com mais cara de envelhecido ou da fumaça, né? Outra coisa que eu consigo fazer também é mudar o jeito que é feito o cálculo entre duas camadas, né? Então isso é um modo de mistura, né? Aqui eu tenho esses modos de mistura favoritados aqui, que o Krita já deixa como favorito, são os mais comuns, mas eu tenho muitos mais, né? Vocês podem explorar isso à vontade, né? Então tem modos de mistura que servem exatamente para escurecer, né? Tem modo de mistura que ele é aritmético, ele faz uma conta, né? Os aritméticos são os mais comuns para a gente usar nos softwares de jogos, né? Eles são multiplicar e adicionar são os mais comuns. Eu vou usar os dois aqui para vocês verem do que se trata. A adição vai clarear minha, né, a minha textura, como se estivesse adicionando luz mesmo, né? E multiplicar vai escurecer, né, gerando sombra. E aqui, ó, mesmo com opacidade máxima, eu ainda consigo ver a flor através do meu espaço. Então, se eu colocar aqui no normal, está tampando a flor aqui. Se eu colocar no multiplicar, eu consigo ver isso aqui. E eu posso reduzir a opacidade da camada para que essa multiplicação seja mais suave, né? Eu ainda consigo fazer um controle de mistura ainda mais fino, né? Limitando aonde que o efeito acontece ou aonde que ele não acontece, sem perder o que eu pintei, né? Então aqui, ó, eu coloquei essa opacidade aqui, né? Tá bom para mim. Vou proteger ela. Vou voltar para a camada de detalhe e o que eu quero fazer aqui? Já que eu estou envelhecendo a parede, eu quero arranhar a pintura das florzinhas, eu quero desgastar ela. Só que eu não quero apagar a flor, porque se não ficar bom, talvez, talvez eu não consiga desenhar bonitinho de novo e eu não preciso disso. Então, um outro recurso que a gente tem dentro dos softwares como Krita para poder tratar a pintura são as máscaras, é, é, né, são as máscaras de camada, né? No caso do Krita, se eu vier aqui nesse mais, né, ele tem uma setinha aqui do lado, se eu clicar, ele vai me dar uma lista de opções de camadas, de tipos de camada, né? A gente tem muitos tipos de camada no Krita. O que a gente está usando são as camadas de pintura, né, que é o mais comum, né? Mas tem camada de preenchimento, camada de filtro, camada clonada, tem uma série de camadas aqui, né? Por enquanto, para a gente é muito massivo, né? O que eu estou interessado aqui é camada de tinta, que é a camada de pintura, máscara de transparência, que é o que eu vou usar para arranhar a minha flor, e também, daqui a pouco, o grupo,
de camadas, talvez seja útil eu fazer ele aqui para organizar meu arquivo. Então, eu vou começar é, é, adicionando aqui, né, uma máscara de transparência. Essa máscara de transparência vai ser uma outra camada dentro dessa camada aqui, que ela é preto e branco. Branco é opaco, né? Se eu fizer uma coisa com a cor preta, ele vai ser transparente. Então eu posso apagar aqui, mas eu não apaguei a flor, eu só criei uma camada de transparência, ou seja, onde eu pintei de pretinho nessa camada ficou transparente. Se eu pintar de branco de volta, ela volta a aparecer, né? E isso é muito legal para fazer o desgaste. Então, vou pegar aqui um pincel texturizado diferente aqui, né? Com a cor preta, talvez com a cor cinza, né? Vou desbotar aqui, né? Fazer um desgaste aqui onde sujou muito, né? Ou talvez até uns que onde não onde sujou, mas vamos pegar, vou fazer um arranhado assim, vou fazer uns bem fininho. Eu quero o tamanho do pincel bem fininho. Então aqui dá para fazer uns arranhados, falar que desgastou, né? Então eu consigo detonar o meu acabamento, né? Sem perder nada da minha pintura, ó. Se eu desligar aqui a camada de máscara, tá tudo certo. Funciona bem pra caramba, né? Então, e aí, a última coisa que eu tenho aqui de organização da meu espaço de pintura é são os grupos de camada, né? São os grupos de camada. Então, por exemplo, eu fiz aqui a cor junto desse fundo aqui, mas talvez eu queira fazer, por exemplo, uma cor para cada objeto, ou talvez eu queira fazer cada objeto num grupo separado para poder organizar. Então, eu vou pegar essa cor aqui e vou colocar ela como parede cor. Parede cor. Isso aqui vai ser máscara parede. Isso aqui vai ser detalhe. Melhor que seja o nome e a coisa, né? Parede, detalhe e parede sujeira. Então todos essas pedaços aqui são pedaços da parede. Por enquanto eu quero isolar a cor aqui, né? O que eu vou fazer aqui é selecionar toda cor que for cinza, né? Posso selecionar com conta-gota aqui toda cor que for cinza e apagar para ficar transparente, né? Então agora eu tenho a minha parede cor separada, né? A minha máscara, né, arranhando, né, as minhas florzinhas e desgastando isso. E eu tenho a minha sujeira que é, multiplica a minha parede. Eu posso, inclusive, com esse arranjo aqui, eu posso pedir para ele não sujar aonde é transparente, né? Eu posso vir aqui, ó, na minha parede sujeira, eu tenho onde trancar, eu tenho como proteger a transparência, isso é muito legal, por exemplo, se eu quiser mudar a cor da parede, eu posso proteger a transparência aqui, vir no parede cor, escolher uma cor aqui, né? E se eu pintar aqui, ele vai limitar. Vamos usar, deixa eu ver, cor de fundo, padrão. O que eu quero preencher? Eu queria preencher o layer inteiro. Então vamos lá, isso mesmo. Eu tenho uma opção aqui que é preencher com cor do primeiro plano, né? E aí, por exemplo, agora eu posso, porque eu tenho essa parede de cor separada e eu tenho essa proteção, eu posso vir aqui no meu seletor de cor e ir testando cor até achar uma cor que eu gosto, né? Então, eu posso vir aqui escolhendo e testando cor até achar uma cor que é interessante para mim, né? Então, esse arranjo é muito bom para mim, para poder editar a cor da parede, né?
E eu não quero, por exemplo, que a sujeira atravesse, porque eu não quero que ela pegue nos outros áreas de UV, né? Eu não quero que minha sujeira pegue na janela, não quero que ela pegue nos outros objetos. Então eu quero garantir que a minha sujeira fique restrita ao espaço da parede. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele cortar o alfa aqui, ó. Então agora eu tenho a minha parede, ela é esse bloco de pintura e está muito organizado para mim. Isso aqui é muito legal, né? Eu também quero ter uma cor geral de fundo, né? Uma cor que é uma camada que fique por trás de todo mundo. Então eu quero uma cor que fique por trás de todo mundo, mas que seja a cor de fundo, né? Então vamos chamar de cor fundo. O fundo cor, né? Vamos pôr assim, fundo cor. É a coisa e a característica. Se eu pegar, vamos voltar para aquele cinza neutro aqui, ó. Se eu voltar com fundo cor aqui, ó, aquele alfa que eu cortei, eu perdi, porque agora eu estou sobrepondo. Mas vamos criar um grupo para essas camadas aqui, ó. Eu vou vir aqui e adicionar um grupo de camadas. Vamos chamar esse grupo de parede. Vou colocar todo mundo aqui, ó, todos esses é, é, todas as camadas aqui, né? A camada da sujeira, a camada do detalhe e a camada da cor dentro do grupo da parede. Eu quero colocar ele por baixo de todo mundo, né? E aí aqui, ó, eu refiz, né? Eu fui arrastando um por um. Dá para selecionar, tipo, múltiplos usando o Shift, né? Eu fiz um por um, reconstruí um por um. Mas aqui eu tenho a parede cor por baixo e o corte do meu alfa está acontecendo de novo. Então agora eu tenho uma camada, um grupo de camadas chamado parede, e aquele arranjo que garante que a minha parede, toda sujeira que eu pintar agora aqui, ó, não importa, né? Toda sujeira que eu pintar aqui, ela não vai sujar as outras áreas da minha textura. E isso é muito bom para eu poder fazer o detalhamento do meu modelo, né? Então isso aqui é muito legal, né? Então eu vou ter como organizar muito a pintura da minha textura. Vou mandar isso aqui lá pro Blender para ver como é que ficou. Primeira coisa, eu vou salvar isso aqui. Vou exportar como PNG por cima do meu Atlas antigo, que é aquele Atlas coloridinho. Vou salvar aqui. Vou substituir tudo no padrão. Deixo esse arquivo salvo como CRA e deixo exportar como PNG. Eu não quero perder as camadas, eu não quero perder essa informação. Ela vai ser muito útil para mim, né? E aqui no Blender eu vou pedir para ele dar um reload, né? Eu quero que ele faça o reload disso aqui para eu ver como que ficou a minha parede. Vamos isolar aqui apenas a minha parede, né? Então, eu estou na cortina, não quero estar na cortina, eu quero pegar a minha parede e eu quero isolar. Pô, isso aqui não é o wall, isso aqui é cortina, né? Isso é cortina. Eu tenho que resolver esse problema aqui. Vamos fechar isso aqui, que esse aqui eu não estou usando agora. Eu estou usando o mesmo material para os dois, por isso que está sobrepondo a textura. Eu tenho que ter um material separado para mansão. Mas vamos pegar aqui, ó, vamos isolar. Então, tá desencaixado. Tá desencaixado alguma coisa na minha seleção lá da textura, eu não prestei atenção, né, acontece. É, eu não atualizei meu layout de UV, na verdade. Eu editei ele, não atualizei. É um problema. Então vou ter que refazer a pintura. Oh, meu Deus, tem que refazer a pintura. Então, beleza. Cometi esse erro, vamos arrumar ele. Qual foi o erro que eu cometi? Eu refiz meu mapeamento V, ó. Eu refiz meu mapeamento V e não exportei o layout desse mapeamento V para o Krita. Então vamos fazer isso aqui, ó. Tab. Vamos reexportar aqui, ó. Vamos vir aqui em UV, Export V Layout. Eu vou sobrescrever esse Export V Layout. E aí, eu vou refazer essa parede lá, né? Então, reexportei o meu UV Layout, vou jogar fora essa camada aqui. Essa camada ela não me interessa mais, então é uma camada que eu não quero mais ela, então vou descartar ela, destrancar, joguei fora. Quando tiver trancado, está protegido.
Vou vir na minha pastinha para abrir isso como camada, né? A gente tem é, é, como importar camada, né? Você tem que como importar como camada de pintura, você tem como trazer a imagem aqui, né? E aí ele vai abrir aqui e aí eu vou ver que, caramba, a minha parede, né, tá em um lugar diferente. Mas olha que interessante. Vamos desligar isso aqui. Deixa eu selecionar onde que está a minha parede agora. Qual que é o espaço da minha parede. Ele é aqui, né? Deixa eu subtrair o que eu peguei de excesso aqui, né? Eu peguei uma área excessiva aqui. Minha parede é aqui. Vamos, inclusive, tirar aqui os excessos. Então tá bem mais espremido, né? E aqui ficou faltando, ficou sobrando um pedaço da seleção. E ficou faltando um pedaço disso aqui para somar. Esse é o replace, esse é a interseção, esse aqui é a adição. Vamos somar esse pedacinho aqui. Então, isso aqui é que é, na verdade, é a minha nova área de parede. E aí, o que é interessante? Eu só preciso editar, na verdade, provavelmente essa camada aqui, ó. Provavelmente é essa camada aqui que tá diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher com aquele amarelinho que eu usei. Né? Eu vou preencher sem proteger a transparência. Né? Eu vou preencher com cor de primeiro plano. Então, essa é a minha área de primeiro plano. Né? É, vamos proteger de volta aqui. Agora, essa é a minha área de parede. E vou apagar os excessos. Né? Então, vou selecionar, inverter a seleção. Né? E vou apagar os excessos dessa camada aqui de novo, sem proteger a transparência. Vou apagar. Posso proteger de novo agora e desmarcar a seleção. Se eu tiver pintado, por exemplo, esse padrão de sujeira e esse padrão de textura de fora a fora, ele vai sobrepor na cor da minha parede. Então, se eu for agora exportar esse resultado aqui, eu posso de novo acrescentar mais detalhe, né? Eu posso vir aqui e repetir aquela ação de clone, né? Vir aqui no meu carimbo, né? Marcar aqui onde que eu quero repetir e pintar. Eu posso, inclusive, nas opções, é, 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 ter certeza que eu estou pegando só um elemento e não a soma dele, né? Então, isso aqui é só essa camada que está contribuindo aqui com coisa. Então, eu posso acrescentar detalhe aqui ó, onde eu achei que faltou. Então, foi bem mais rápido retocar do que parece, né? Foi bem mais dinâmico retocar do que eu fazer tudo, né? Ou mesmo se eu quiser mover a sujeira, né? Ou vamos mover a sujeira de lugar aqui, ó. Se eu quiser puxá-la mais para cá, ou se eu quiser inverter ou transformar ela, ela é uma camada separada em cima do meu espaço. Então isso é muita dinâmica, né? De tratamento, né? Então vamos supor que, mas eu queria essa camada sei lá, num formato diferente, né, ou invertido, né, é, eu posso editar isso aqui, né, e transformar apenas essa camada, né. Então, essa camada aqui, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, espelhar a camada horizontalmente, ela foi parar lá, lá longe, né, mas eu posso trazer ela de volta para cá. Ó. Então, eu espelhei ela, né, ela continua ali, mas eu espelhei. E agora eu estou invertendo a direção aqui, né. Então, muito bom esse recurso que limita o alfa e é muito mais fácil de editar, ou seja, eu não afetei nenhuma outra área do meu mapa de textura. E agora eu posso exportar por cima de novo do meu mention e salvar também meu CRA, porque né, coisas mudaram. E aí, se eu vou isolar de novo a minha parede,
e vamos atualizar a imagem aqui. Aí, ó. Então agora eu tenho minha parede pintadinha, né? Na verdade, todas as paredes, né? Porque do jeito que eu organizei minha textura, todas as paredes receberam esse tratamento, né? Então, é, todas as paredes receberam esse espaço aqui. Então é muito útil, é muito prático a gente organizar as camadas assim em softwares de pintura, e é um pouco por causa desse tipo de organização que a gente acaba optando por finalizar certas coisas em softwares de pintura 2D. No Blender eu também tenho camadas. No Blender eu também tenho como atuar com camadas. Como que vai funcionar esses processos de sobreposição, mistura, né, ou até mesmo agrupamento dentro do Blender? Vamos pegar um outro objeto aqui, ó. É, vamos pegar um outro objeto. Eu quero pegar talvez o piso. Piso é legal. Piso é um objeto simples, né? O piso é um objeto simples que dá para fazer qualquer manchinha, talvez resolva, né? Vamos pegar o shading. Ele está usando a imagem, tá? Então isso aqui ele está usando a imagem. Então se eu for em Texture Paint, né? Vamos isolar aqui o piso, né? Eu já tenho uma camada de pintura, né? O Blender já está usando, na verdade, layer aqui, ó. Então se eu vier aqui no, no Blender, vou colocar aqui no modo Flat, só para a gente poder ver só a cor, né? No Blender, ele vai chamar de slot. Então são paint slots. Então isso aqui são paint slots. Eu tenho aqui meu Atlas Mention, que é a imagem achatada, né? Então eu não estou usando camadas aqui no Blender ainda, tem só essa imagem chapada. Mas eu posso adicionar tanto por aqui quanto por aqui camadas de pintura. Eu prefiro adicionar por aqui porque a gente vê realmente o que o Blender está criando, né? Então, o que é realmente a criação de uma camada no Blender, né? Então, eu vou puxar esses dois espaços aqui, ó. De novo, eu estou fazendo do jeito mais completo, né? Então, vamos criar aqui o que? Uma nova camada de textura. As duas camadas de textura vão usar o mesmo V, né? Então, eu posso deixar o V aqui e eu vou adicionar uma textura do tipo imagem. Né? Lembrando que a imagem que eu estou criando, né, meu Texture Atlas, né, ele é uma imagem de 2048 por 2048, então se eu for criar uma textura, é bom que eu mantenha esse padrão, né, para não ter muita diferença entre um espaço e outro. E eu vou criar essa camada aqui. Por enquanto eu vou chamar ela de piso layer, para a gente poder identificar. E eu vou querer o quê? Eu vou querer uma camada transparente. Né? Eu não quero tampar a pintura da parede, eu quero isso aqui transparente. Né? Então, piso layer 2048 por 2048 é o tamanho que eu estou usando. Né? A cor base pode ser preto, a alfa com cor base preta é legal. Tá? E aí eu tenho uma camada aqui, ó. Essa camada existe já, ela vai receber influência do UV, ou seja, o UV ele é a coordenada de organização disso aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o modo de mistura. Então aqui, ó, no Krita, lembrando, esses softwares a gente vai acabar indo para esses softwares pela simplificação de interface, pela agilidade que dá essa simplificação, inclusive comentando sobre o Substance Painter, que é um software muito usado na indústria. Se vocês quiserem entender o que puxa ele como software de pintura, é exatamente essa automação. Ele traz isso para o software 3D. Né? Então a gente vê no Blender eu estou fazendo uma coisa muito mais, parece muito mais uma programação de shader do que né, uma automação de pintura. Tem uma vantagem de ser uma escrita de shader, uma vez que eu escrevo shader, eu posso reaproveitar em várias coisas, ele já é um shader graph, então é como se o Blender juntasse ao mesmo tempo Substance Designer e Substance Painter na mesma interface. Então, no final das contas, empata, né, se você for criar shaders, né, mas
O que a gente está fazendo aqui é uma visão mais descascada da tecnologia. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma camada de sujeira que tem uma opacidade de 66 que multiplica, né? Como que essa sobreposição, por exemplo, eu tenho uma camada normal com opacidade de 100%. Como é que isso vai funcionar no Blender? Como é que a gente vai fazer uma camada opaca sobre essa 100%? Bom, eu vou adicionar aqui um node de cor, que é um mix, mistura de cor, né? É, o meu fator de mistura é a opacidade, tá? Então, aqui eu estou falando que a camada de baixo tá mandando, então se a gente for tratar é, é, a ordem de desenho do Blender, ela é nessa diagonal, né? Então você vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então isso aqui, ó, esse A aqui é valor de 0.00. Esse B é valor de 1.00. Então quando eu falo 1, eu estou falando que é a camada B. Quando eu falo 0, eu falo que é a camada A, né? Como minha camada é transparente, né? Como minha camada é transparente, vamos lá no meu Texture Paint, parece que nada aconteceu, né? Mas se eu clicar aqui, ó, no meu modo sólido, eu vou ver, ah, tá, meu piso layer, ele é uma camada transparente. E meu Atlas Mesh é essa camada cinza. No Blender, no modo objeto aqui, eu estou vendo só uma camada de cada vez. Eu estou isolando as camadas. No modo material, é onde eu vou ver a sobreposição dessas camadas, né? Ou seja, é onde eu vou ver como que isso está organizado no shader, né? Então, eu vou vir aqui no meu Blender e eu vou falar que eu quero o quê? Eu quero que o alfa é, 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 dessa camada afete o fator. Eu quero que o alfa fale onde que é transparente e onde que é opaco, né? E aí, vou lá no meu Texture Paint e ele vai permitir que eu desenhe numa camada a minha cor é, de textura, né? Então, eu tenho layer, não, eu fiz ele do zero, eu fiz ele absolutamente do zero, né? Então eu tenho aqui o meu Atlas Mention, é um layer, está tudo aberto aqui, mas eu posso deixar ele minimizado assim. Mesma coisa, esse aqui está todo aberto, mas eu posso deixar minimizado assim, né? Então é o que acontece com as camadas dos softwares, né? Tipo, eles ficam minimizados, né? É, e aí eu tenho o quê? Minha primeira sobreposição de camada aqui, que é o meu piso layer misturando com a minha cor base aqui, né? Então eu vou deixar um pouco afastado para fazer outras misturas, tá? É, daqui a pouco a gente vai acrescentar uma camada para fazer mais misturas aqui. Vamos deixar isso aqui por enquanto. O que eu quero fazer no meu Paint Tester aqui? Eu vou querer preencher mais ou menos igual eu fiz lá no Krita. Eu vou querer preencher isso aqui. Vou querer escolher uma cor que vai ser minha cor do piso, né? Vou escolher um tom meio azulado assim e vou jogar o baldinho aqui. Ele preencheu para mim a minha face, né? Eu selecionei aqui essa opção, que é minha máscara de pintura. Eu selecionei a face que eu queria pintar, que é a face de cima, né? Se eu vier aqui e selecionar essas quatro camadas aqui, vamos no modo material para vocês verem selecionado, e escolher de repente um tom um pouco mais escuro e usar o baldinho aqui, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter agora o meu piso, né? Vamos na cor chapada aqui, vamos deixar flat. Eu tenho a cor base do meu piso. Se eu quiser fazer sobreposições igual no Krita, né? Não, eu quero em cima da camada de piso, né? Em cima da camada de piso, eu quero também uma sujeira. E eu quero que essa sujeira fique, né, restrita à camada de piso. Da mesma forma que eu isolei aqui, né, no meu Krita, que os elementos relacionados à parede estão num grupo, né, eu eventualmente posso agrupar isso no Blender também. Mas como que eu trataria isso? Vamos criar uma nova camada.
né? Vou criar uma nova camada de Image Texture aqui. Vou chamar ela de piso. Piso. O primeiro tinha que ter chamado de piso color. Vamos pôr dirt. Vamos pôr piso detail. Detalhe, né? Detalhe. Transparente também, tá? E esse aqui eu vou chamar de piso cor. Pra ficar mais piso cor. Então é a mesma estrutura, tá? Eu tô fazendo o mesmo processo que eu fiz lá no Krita, né? O que eu vou fazer aqui agora é usar a multiplicação para sobrepor as coisas. Então eu quero um mix aqui, um color mix de multiplicação, né? Então é color multiplicação. São os mesmos que a gente tem lá no Krita, multiplicação. Ou, se bem que o detalhe não precisa disso não, vou fazer a multiplicação só para mostrar, depois a gente edita isso aqui. Né? Isso é uma parte legal do software que você pode editar. Então eu estou misturando aqui A e B usando o alfa do piso detalhe como forma de mistura, e esse resultado aqui é o resultado que eu quero entregar nesse, né, nesse mix aqui, né? Ou seja, esse resultado é o resultado que eu vou usar no final das contas para misturar os dois, né? Por enquanto, é, eu quero que todos eles usem o mesmo V. Deixa eu isolar isso aqui só para a gente poder ver o que está acontecendo aqui, né? Então eu tenho meu piso detalhe. Vamos deixar por enquanto só ele ligado. Vamos deixar esse Atlas desligado aqui. Vamos deixar só esses dois aqui, só para a gente concentrar nesse espaço aqui, né? Então, o meu piso detalhe, vamos lá, está invisível aqui, né? Ele está transparente aqui, né? Mas ele existe, tá? Se eu vier aqui, eu estou no piso detalhe. Vou pegar uma cor aqui do meu brush, né? E vou fazer umas bolinhas assim, né? Fazer bem clarinho. Então, porque eu estou usando multiplicação, mesmo que eu pegue um tom mais claro, ele ainda vai escurecer, né? Então ainda vai escurecer aqui, ó. Então não importa muito o meu tom de cor, né? Branco não vai dar nada, né? Branco ele não vai gerar multiplicação e os outros vão gerar manchinhas aqui, né? Então, se eu quiser manter a cor, né? Então eu não vou usar multiplicação, eu vou usar o mix, que seria o equivalente ao normal, né? Então aqui eu tenho o meu detalhe pintado, né? Lembrando, eu posso usar um sistema de opacidade aqui, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de mistura legal aqui. Dark, Edge, eu posso só clarear, né? Eu posso só sobrepor o layer, né? Fazer um overlay, né? Geralmente o mix é o normal e eu estou usando o alpha para poder garantir que esse resultado ele está aqui, né? E aí eu tenho essa sobreposição aqui, né? Vamos colocar ela de volta aqui no meu mix. E se você, como esse alfa aqui, ele é, né, vamos isolar aqui, como esse alfa aqui, ele é quem separa para mim o opaco do resto, eu posso mandar esse alfa aqui de volta para cá, para poder ter a garantia de que minha parede não vai ser sobreposta. Ou seja, eu estou sobrepondo essa camada nessa daqui, mas o alfa dela ainda é o alfa que eu estou usando como guia, né, para misturar essas duas camadas, né? Então ainda é quem faz o recorte, né? Então esse aqui é o equivalente, né? Esse alfa aqui, né, do piso core, ele é o equivalente a esse parede cor aqui, ó. Ele está fazendo a mesma coisa. É o parede cor que está segurando para mim o espaço de transparência. Apesar de eu estar usando isso aqui, ó,
né, usar essas informações aqui, o que, que ele está falando aqui? É que esses alfas aqui, ó, eles vão respeitar, né, eles vão respeitar o corte da máscara de baixo. Então é esse alfa que está mandando, o alfa dessa camada. Então fala assim, ó, então se eu for explicar o que está acontecendo aqui não uso o alfa dessa camada, não uso o alfa dessa camada, uso o alfa dessa camada. O que está acontecendo aqui no Blender? O alfa que eu estou usando é o alfa dessa camada, do piso cor. Faz ele obedecer aqui. E aí dessa forma eu tenho a pintura e eu tenho esse espaço aqui. Posso fazer o mesmo processo para poder criar a camada de sujeira. Então vamos criar aqui um image tester. Vou criar um novo, né? Novo. Vou chamar de piso sujeira. Ok. Nessa vez eu não vou querer um mix, dessa vez eu vou querer multiplicar, né? Então vamos adicionar aqui um color mix, né? Que é um multiplicar. Color, onde é mix eu vou trocar para multiplicar. Esse piso sujeira aqui, ele vai sobrepor ao resultado da minha pintura. Ou seja, eu misturei essas duas, agora eu quero essas duas afetando aqui. E nesse caso, porque eu estou usando multiplicar, talvez eu não precise entrar com alfa. O multiplicar ele já vai calcular para mim. Eu vou colocar isso aqui que é só uma boa prática, tá? O Blender lê o V automaticamente, mas isso aqui é uma boa prática. Quando você tiver múltiplos UVs, né? Isso aqui é uma boa prática. E esse multiplicar aqui, ó, esse resultado aqui, ele vai entrar no espaço final aqui, né, do meu objeto. Então, se eu vier aqui no meu modo sólido, eu estou na camada piso sujeira, que eu não estou vendo ela aqui, ela é um multiplicar. Se eu vier no modo de material, eu estou afetando isso aqui, né, ou seja, eu estou gerando uma pintura aqui, e essa pintura ela está acontecendo, né, no 2D aqui, então eu estou fazendo essa mistura aqui. Então, vou vir aqui no meu shading só para conferir aqui a minha. Eu quero o valor total, né? Ou seja, eu quero que essa camada multiplique totalmente sobre essa daqui. Aqui eu não tenho valor porque é o alfa que está controlando. Toda vez que o alfa entrar, ele substitui o valor. Aqui eu estou usando pela primeira vez o valor mesmo, né? Então como eu estivesse vendo, tipo assim, né, a mesma informação, só a interface, que é a interface de shader node. Se você estiver falando assim, nossa, socorro, porque nossa, é muita informação, então, nossa, mas isso parece muito complicado. Lembra que na Unity a gente vai acabar usando essa mesma interface, então é um pouco recomendado que vocês fiquem um pouco acostumados com isso. E lembrando que isso aqui é um shader, ou seja, eu posso trocar a informação dessas imagens aqui e reconstruir esse shader com qualquer conteúdo. Então eu posso salvar esse shader como asset depois, né? Então ele é útil nesse sentido, né? Então, deixa eu vir aqui no Texture Paint. Eu vou, tipo assim, essa camada de cima está acontecendo aqui. Como eu quero que ela multiplique totalmente, né? Eu vou selecionar todo mundo aqui e vou pintar com branco, tá? Então ela está totalmente branco mesmo. Então ela está totalmente branca. Então aonde é branco, ele está calculando essa sobreposição, né? E aonde for alguma cor diferente de branco, ele vai estar escurecendo. Então, se eu montar um brush aqui no, no Blender, né? Se eu fizer um brush nesse espaço aqui, vamos criar um brush rapidinho aqui. Eu tenho meu brush de draw, eu tenho meus settings aqui. Não preciso se preocupar com o modo de mistura, né? Talvez eu queira tamanho e opacidade sensível à pressão, né? Então, isso aqui é tamanho e opacidade. A cor eu vou trocar à vontade. Né? O que, que eu quero? Eu quero colocar uma máscara de textura que seria o equivalente à ponta de pincel. A gente viu a aula de ponta de pincel na Unity, né? Essa aqui é a ponta de pincel do Blender, né? Então eu vou criar aqui uma textura nova que eu vou chamar de brush. Né?
vou pedir para essa ponta de pincel ser viewplane, né, para ela se comportar igual um brush normal, né? E cadê minha textura? Bom, eu vou clicar no painel de textura, posso clicar por aqui ou por aqui e vou abrir uma das minhas pontas de pincel, né? Eu tenho várias pontas de pincel aqui no meu, né, nos meus arquivos de trabalho, né? Então tem umas pontas de pincel bem legais aqui. Vou pegar essa daqui que parece bem sujeira, ou essa aqui que parece bem sujeira, né? Ou essa daqui. Acho que essa aqui fica bem legal. Então eu tenho aqui agora vamos pegar um brush bem grandão aqui. Agora eu tenho um pincel que tem uma textura, né? Vamos lá de novo no meu brush. A gente entra nessa parte de pintura do Blender um pouco mais no futuro, né? Hoje ainda é sobre camadas, né? Não posso esquecer disso. E aí eu peguei viewplane, vamos pegar randômico. E aí, ó, eu tô sujando aqui, ó, eu tô sujando. Igual eu fiz a minha camada de sujeira ali. E ela está restrita pelo meu objeto. Então, isso é uma coisa interessante de pintar no 3D, é que o próprio objeto já gera o limite de pintura aqui. Ó. Enquanto eu estiver pintando aqui, eu estou limitado. Se eu pintar aqui, não. Eu estou fugindo da área de pintura. Se eu pintar no espaço 2D, é igual pintar no Krita, né? Eu vou precisar de algum tipo de máscara, algum tipo de limitação. Mas se eu pintar no 3D, é legal. E existe uma vantagem em pintar no 3D e já ver o resultado no objeto. Ou seja, eu já estou vendo, na verdade, o resultado acontecendo no material. Ou seja, aqui já tem uma iluminação, né? Essa cena já possui uma iluminação, eu posso trocar a iluminação aqui e testar várias iluminações do meu objeto, né? Um pouco padrão aqui, né? E eu estou pintando em 3 dimensões, então eu sei exatamente o encaixe. Então, no final das contas, a gente não opta nem por um sistema nem por outro, a gente tenta combinar os dois sistemas de pintar no 3D, pintar no 2D, a gente combina software, a gente usa múltiplas ferramentas, né? Uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente no curso, vamos pegar aqui nas nossas camadas de pintura, pintura para textura, né? É, a gente está em camadas de pintura, a gente vai ver que existem mapas de sombreamento, relevo, né, ou mapas de shader e relevo, né, que vão afetar essa superfície aqui. Né? Então, essa é uma coisa que eu só consigo pintar dentro do Blender, são os mapas que afetam. é, Não, eu consigo pintar a informação, mas eu só consigo pintar vendo o resultado no Blender essas outras variáveis aqui, ó. Então, mesmo que eu pinte no Krita essas variáveis, no Krita não me mostra o que está acontecendo, enquanto que o Blender mostra. Então, existe uma vantagem em conhecer um pouco esse método, né? Mas isso não elimina o método de pintura de colorização dentro do Krita, né? E aí eu tenho meu texture paint aqui, né? Tá bonitinho. Né? Essas imagens aqui, elas não estão salvas, tá? Então, cada uma dessas imagens aqui eu posso salvar ela à parte, né? Então, eu posso salvar o que é a minha sujeira PNG, o que é meu detalhe, o que é meu detalhe PNG, e eu posso salvar o que é minha cor PNG, né? Por que eu estou salvando isso assim? Por que eu não estou, né, achatando tudo uma coisa só? Porque se eu fiz isso no Blender e isso está útil, e eu salvei como camada lá, o que eu posso fazer agora no Krita? Vamos criar aqui opa, vamos criar um novo grupo de camada. Vamos colocar ele aqui fora e vamos chamar ele de piso. Né? Eu posso importar, né? Importar as camadas, né? É, as camadas de piso. E reconstruir elas aqui. Ou seja, eu posso ter meu piso cor aqui com o alvo protegido. Eu posso ter meu piso detalhe aqui, né? Que respeita o corte. E eu posso ter o meu piso sujeira aqui dentro.
né, que vai ser também respeitando o alfa e que vai ser uma camada de multiplicação. Então aqui, ó, o que eu pintei no Blender, eu reconstruí no Krita. E eu, na verdade, essa estratégia ela é boa, ela não é ruim, né? O caminho contrário também é possível. Eu posso exportar cada uma dessas camadas aqui, ó, de volta para o Blender e reconstruir com os nodes, né? Então não é problemático eu transformar, por exemplo, todas as cores numa camada de cor é, 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 no, no, no Krita, né? Eu posso transformar todas eu posso ter, por exemplo, um ajuste mais simples, onde eu tenho uma camada com todas as cores chapadas, uma camada com todas as sujeiras, uma camada com todos os detalhes, né? Fazer isso lá no Blender e trazer para o Krita e fazer o complemento do Krita, né? O legal de ser mais separado aqui é que se eu tiver que trabalhando com um cliente ou trabalhando com alguém que pede para mudar só a cor do piso, ou só a estampa do piso, ou só a sujeira do piso, isso está muito organizado aqui para mim, né? Então, de novo, eu posso pintar bastante coisa no Blender, posso ficar à vontade pintando e exportar cada uma dessas imagens. Depois que você salva as imagens dentro da sua pasta aqui, a gente tem inclusive uma opção de salvar todas as camadas simultaneamente, né? Ele cria um Save All Images, então toda alteração que eu fizer, né, em qualquer camada, na hora de salvar, eu não vou usar o Save de imagem aqui, nem o Save de imagem aqui, né? Eu vou usar esse Save aqui para salvar todas as camadas ao mesmo tempo, né? Mas é interessante, você, em vez de achatar as camadas, a gente vai ver mais para frente como é que achata camadas no Blender, né? Em vez de achatar camadas, você manter elas, né? Então essa é a etapa que é bom você sustentar as camadas aqui. Isso vai dar muita liberdade para a gente poder pintar o nosso asset, né? Então, se eu organizei minhas camadas de pintura, pintar um asset dentro do espaço 3D vai ficar bem mais interessante, né? Ou mesmo pintar ele no 2D para despejar no 3D vai ficar mais interessante, mais ágil para a gente, tá? Então, sempre espero que essa aula ajude na compreensão de camada e na compreensão do processo, né? É, E eu espero que vocês consigam já produzir alguma coisa nesse sentido aqui, é, na nossa próxima aula prática.